Tranquilo? Beleza, então. Então, eu sou João Paulo, eu sou licenciado em matemática. Muito breve aqui o currículo, tá? Sem muita delonga. Eu sou licenciado em matemática aqui pela Universidade de Pernambuco, o campus Petrolina, é a cidade de onde eu falo nesse momento. Eu tenho um mestrado em Educação Matemática e Tecnológica. A minha pesquisa foi na área de História da Matemática, certo? E eu atualmente sou aí estudante do curso de doutorado em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial, aqui em Juazeiro, na Bahia, né, no campus UNEB. O meu orientador é o professor que está aí com vocês, o professor Alexandre Lopo, tá? Esse meu trabalho de doutorado, ele vai conversar um pouco também com matemática, com história da matemática, mas uma história da matemática, vamos dizer assim, de uma matemática não europeia, né? Uma matemática que destoa um pouco desse tipo de matemática que a gente acaba aprendendo na universidade. Então, o professor Alexandre me convidou para conversar um pouquinho com vocês hoje a respeito de história da matemática, que é a minha área de formação, de investigação, né? Já tem alguns anos aí coisa de 10, 12 anos que trabalho com essa perspectiva. E o tema negociado aí com o professor Alexandre foi os elementos de Euclides, ou Euclides e os seus elementos, tá? Seria bom se eu conseguisse já intermediando algumas conversas com vocês, mas com o problema aí eu não consegui ouvi-los, né, nesse momento, então eu vou falar um pouco aqui, tá? Se em algum momento vocês desejarem fazer alguma pergunta, podem sinalizar que eu paro, o professor Alexandre aí ajuda, desconecta a caixa, e enfim, e vocês fazem a pergunta que vocês acharem pertinente, beleza? Fiquem à vontade aí para me interromper, apesar da dificuldade, no momento que vocês acharem melhor, tá? Então, assim, para falar um pouco sobre os elementos de Euclides, ou Euclides e os seus elementos, é bom a gente inicialmente contextualizar um pouco a matemática grega, né? O momento em que Euclides desenvolve a sua obra, desenvolve a sua matemática. Euclides, vocês devem saber, é um grego, né, que viveu no século, por volta do século 3 a.C. Nós não temos informações muito precisas sobre quando foi que nasceu, quando foi que faleceu, onde foi exatamente que viveu, tá? Por conta da dificuldade de fontes, de acesso às fontes mesmo, que são muito escassas, certo? Mas, de maneira, vamos dizer assim, minimamente confiável, nós podemos dizer que ele estudou em Alexandria, tá? É provável que tenha sido aluno de Platão e discípulo do Aristóteles, tá? Ou desculpa, e colega de curso do Aristóteles, Aristóteles discípulo de Platão. Esses são nomes que devem ser conhecidos de vocês. Então, por conta disso, nós dizemos aí com algum grau de certeza que ele viveu por volta do século 3 antes de Cristo, certo? Nesse momento, né, na história da matemática, na história da humanidade de maneira geral, mas na história da matemática de maneira mais específica, algumas questões merecem assim um certo destaque, tá? Eu pretendo levantar algumas delas aqui para vocês. Primeiro, é que nós estamos, no momento, a obra de Platão ela já havia sido escrita, ela já vinha sendo difundida, né? Sim, professor. Tá me ouvindo? Sim, estou. É que não está passando os slides. Não, o slide está parado por enquanto, professor. Ah, tá bom. É que aconteceu uma vez e eu fiquei com medo. Tranquilo. Desculpa. Tranquilo. Beleza, então. Então, os slides eles vão tratar de outras coisas, tá? Eu estou só tentando aqui situar, vou começar a situar um pouco o momento em que Euclides vive e a obra dele, propriamente dita, né? Então,
como eu vinha dizendo, século III a.C., mais ou menos, século III a.C., tá? A obra de Platão ela já surtia alguma influência na comunidade grega como um todo, especialmente, tá? A comunidade ateniense, o pessoal de Alexandria e outras cidades ali no entorno de Atenas, ok? De um ponto de vista histórico, cultural, nós já temos uma Grécia, né, com bastante apreço pela discussão, pela argumentação, ok? E é justamente esse apreço pela discussão, pela argumentação, tá, que vai fazer com que Euclides, um matemático, tá, tente organizar, sistematizar, tá, um pouco da matemática que já havia sido desenvolvida até aquele momento. Nesse sentido, é importante dizer, já de antemão, que os elementos de Euclides, essa obra famosa, há quem diga, e eu concordo com esses professores, esses pesquisadores, que é a obra mais importante da história da matemática ainda hoje, né? Há quem diga que esse livro é o livro mais importante de toda a história da matemática e ele reflete esse espírito grego de apreço pelo conhecimento, de apreço pela discussão e especificamente de apreço pela argumentação, tá certo? Então é um livro que é escrito nesse cenário. Como eu disse há pouco, é um livro que não traz de maneira geral informações de um ponto de vista dos conteúdos, certo? Informação nova. Tá? Alguns historiadores, alguns scholars, né, da matemática euclidiana, da matemática grega, cogitam que cerca de 80% do conteúdo da obra já era conhecido, tá? Quando Euclides lança a obra, certo? De modo que o principal, vamos dizer assim, o principal mérito de Euclides e o principal mérito da obra dele não é necessariamente trazer resultados novos para a matemática, mas apresentar esses resultados de uma maneira absolutamente inovadora, certo? Inovadora, revolucionária, tão inovadora e tão revolucionária que nós, matemáticos, mantemos esse modus operandi até os dias de hoje, certo? Essa maneira que Euclides inaugura, essa maneira de se fazer matemática que Euclides inaugura nessa obra, os elementos, tá? É a maneira como a matemática é feita, inclusive contemporaneamente. Então, eu pretendo falar um pouco com vocês a respeito dessas questões, certo? Aí eu teria uma série de questões, né, que eu levantaria para vocês, caso nós tivéssemos a oportunidade de dialogar, não é o caso, né? Mas eu sugiro perguntas do tipo, né, o que é que são axiomas e o que é que significa dizer que a matemática é uma ciência axiomática? Também posso perguntar o que é que caracteriza uma ciência dedutiva e por que é que nós dizemos que a matemática é uma ciência dedutiva. Ter isso em mente é importante para que a gente consiga ter clareza da grande revolução que esse livro, Os Elementos, causou na história da matemática, certo? Lá por volta do século III a.C. Então, é importante a gente sempre lembrar disso, né? Lá, muito antes dos gregos, muito antes de Euclides, certo? Já havia matemática sendo desenvolvida, ok? Nós podemos citar aqueles povos mais tradicionais, né? Egípcios, os babilônicos, ou o pessoal que viveu ali na chamada Mesopotâmia, certo? De maneira geral, a gente pode dizer que a história da matemática ela coincide com a história da escrita. Se a gente for retroagir na história da escrita, os primeiros registros escritos, eu não sei se vocês têm essa informação, são registros matemáticos. Os primeiros registros escritos são registros numéricos, escrever números, as primeiras tentativas de escrever números. Então, se a gente fosse fazer uma história da matemática propriamente dita, a gente teria que retroagir até esses primórdios da escrita. Não é o caso. De uma maneira um pouco mais sistemática, a história da matemática começa aí por volta, né, de 1700 a.C., com esses povos que eu já
citei. Os egípcios, né, eles foram, assim, pioneiros no que a gente chama de geometria, mas uma geometria com caráter mais prático, a da agrimensura mesmo, certo? Das medidas propriamente ditas, certo? E a geometria aí, ela, de alguma maneira, progrediu, certo? Os gregos tiveram acesso a esses conhecimentos, tá? E esse conhecimento acabou por migrar para a Grécia aí por volta do século VII antes de Cristo. Aqui eu estou tentando fazer uma linha do tempo muito rápida para vocês, tá? Quais teriam sido os pioneiros, né, no estudo dessa nova ciência lá na Grécia? Aí eu cito 3 nomes provavelmente conhecidos de vocês. Os 2 primeiros, com certeza, né? O Tales de Mileto, Pitágoras de Samos, o mesmo cara lá do Teorema, que nós conhecemos, né, amplamente utilizado na matemática, e o Eudoxo, que é responsável por uma teoria chamada de teoria das proporções. Tá? O primeiro modelo de teoria das proporções surge com esse cara aí, o Eudoxo de Cnido. Tá? Esses caras, entre tantos outros, trouxeram aí contribuições muito importantes para esse ramo da matemática, para o estudo da geometria propriamente dita. Na sequência, e aí, como eu disse, é uma linha do tempo bem pontual, né? Na sequência, nós vamos ter Platão e Aristóteles oferecendo, aí eu já estou falando de novo de século III a.C., mais ou menos, oferecendo as bases teóricas para aquilo que vai se transformar a geometria grega, ou a geometria como um todo, diria ainda a matemática como um todo. Sim, as bases teóricas, tá, desse processo de dedução e axiomatização, elas estão oferecidas, ou elas foram oferecidas por esses 2 filósofos, pelo Platão, tá, de um lado, e pelo Aristóteles, de outro lado. O que é que nós temos nessas 2 obras? De maneira muito sucinta. Platão, tá, ele, de algum modo, nos ensina, certo? Ensina aos matemáticos que os objetos matemáticos são entes abstratos, ok? Platão, com a sua teoria das ideias, vocês já devem ter ouvido falar, certamente, né? Diz que, bom, o que nós temos nesse nosso mundo físico, na verdade, são representações de ideias, de objetos ideais que vivem, vamos dizer assim, que existem num outro plano, tá? E isso caracteriza, nas palavras do próprio Platão, na obra do próprio Platão, perfeitamente os objetos matemáticos. Afinal de contas, nós não temos, aí eu sempre brinco aqui com os meus estudantes, aqui na UPE, que a gente não consegue ver um 2 caminhando por aí, né? Uma raiz quadrada, um triângulo ou um retângulo. O que nós conseguimos fazer são apresentar representações desses objetos. Então, o 2, o triângulo, ele é uma ideia, tá? Uma ideia de um objeto geométrico. E o que nós fazemos quando vocês vão ao quadro, por exemplo, desenhar um triângulo, desenhar um círculo, certo? Desenhar, sei lá, uma senoide, é representar fisicamente esse elemento que só existe no mundo das ideias. Então, nós temos os elementos matemáticos como objetos de fato abstratos, certo? E o que nós conseguimos fazer nesse nosso mundo físico é representar esses objetos fisicamente, mas não é o objeto em si. É importante que se tenha essa diferença, tá? Então, essa é a contribuição platônica, tá? Para essa virada, para essa revolução que o Euclides vai causar na matemática. A contribuição aristotélica vem da lógica. Aristóteles, ele é o cara que primeiro formula uma teoria lógica, tá? A teoria do silogismo. A gente não tem tempo aqui para entrar em detalhes, certo? E o que é que o Aristóteles, de maneira muito rápida, ele vai nos ensinar? Ele vai ensinar a matemática. Ele vai dizer que, para que a gente consiga construir uma teoria firme, sólida, né, que não apresente lacunas, que não deixe dúvidas quanto à veracidade das suas afirmações, tá?
essa teoria ela tem que se basear única e exclusivamente, ou seja, os seus resultados devem ser decorrentes única e exclusivamente do processo de dedução lógica, certo? Das inferências lógicas. Dedução e inferência, vocês podem entender aqui como sinônimos, tá? Então, Aristóteles vai dizer isso. E para que nós não incorramos num processo de redução infinita, de regressão infinita, é importante que esses sistemas teóricos eles tenham um ponto de partida, certo? Porque, caso contrário, eu posso lhe oferecer uma resposta e você vai poder me perguntar por quê. Mas por que isso? Eu lhe ofereço a resposta e você me pergunta por quê. Mais uma resposta, mais um porquê. Mais uma resposta, mais um porquê e assim sucessivamente. Acontece que, se eu não estabelecer um ponto em que a pergunta por quê não caiba, certo? Se eu não estabelecer um ponto de partida do meu processo dedutivo, então eu caio num processo de regressão infinita ao infinito que não vai me ajudar em absolutamente nada. Então, Aristóteles vai dizer, é preciso instituir esse ponto de partida, certo? Que é precisamente o que em matemática nós chamamos de axiomas. São aquelas verdades, tá? Que são tomadas como verdades absolutas, tá? Elas não vão de encontro à nossa percepção lógica, sensorial das coisas, tá? E elas devem ser verdades autoevidentes, tá? Eu poderia citar aqui, tá no livro de Euclides, uma verdade autoevidente. Isso hoje não se aplica mais, mas aí, nesse momento, 300 anos antes de Cristo, nós temos isso como algo autoevidente. O todo é maior do que a parte. Esse é um dos axiomas de Euclides, certo? O todo é maior do que a parte. É aquele tipo de verdade, tá? Em que não caberia nenhum tipo de contestação, certo? É o nosso pontapé inicial, beleza? Então, são essas as bases. Platão dizendo que os objetos matemáticos são objetos abstratos, tá? Que eles não se apresentam no mundo físico, eu não encontro esses objetos no mundo físico, são ideias, ok? O triângulo é uma ideia, o quadrado é uma ideia, retas perpendiculares são ideias, ângulos retos são ideias e por aí vai, tá? E Aristóteles, do outro lado, dizendo, para que eu construa uma teoria sólida, essa teoria ela tem que ter na sua base ali a inferência lógica, o silogismo aristotélico, certo? E eu preciso estabelecer um ponto de partida para essa minha teoria, certo? Porque sem esse ponto de partida firme, claro, eu caio num processo de regressão, de perguntas infinitas que eu não vou conseguir responder sempre, tá? E que irão certamente me causar problemas, porque eu não vou ter. Eu começo por onde? Por onde começar? Então, essa é a contribuição aristotélica. Euclides, ele é o cara que vai juntar tudo isso de alguma maneira em um único livro, certo? Esse livro, como eu já disse para vocês, o nome do livro é Os Elementos. Só um detalhe, nós chamamos de Os Elementos de Euclides, porque era muito comum nessa época em que Euclides viveu, obras com esse título, das mais variadas áreas, tá? Obras em filosofia, em astronomia, em medicina, chamada de Os Elementos. Então, nós chamamos elementos de Euclides, tá? Para saber precisamente que é a obra de Euclides que nós estamos falando. Existem muitos elementos na história da ciência grega como um todo, e mesmo na história da matemática grega. Outros autores contemporâneos de Euclides também escreveram seus elementos, é por isso que a gente precisa fazer referência sempre ao autor, certo? Então, retomando o que eu falei há pouco, Euclides ele produziu, certo, uma síntese da matemática grega. Os elementos de Euclides na verdade, uma síntese da matemática grega. Como eu disse há pouco, tá? Cerca de 70, 80, há quem diga que até 90% da obra, do conteúdo da obra, já era conhecido dos matemáticos gregos. Ok? O que Euclides vai fazer é sintetizar e organizar esse material segundo uma metodologia, vamos dizer assim,
muito específica, tá? Essa obra, ela é composta pelo que nós chamaríamos hoje de 13 capítulos, certo? Ou 13 livros distintos. Então, nós temos, inclusive, uma tradução, né, para o português. A tradução foi feita pelo professor Irineu Bicudo, já é falecido, é um professor lá da UNEB de Rio Claro, a Universidade Estadual Paulista, o campus de Rio Claro, interior de São Paulo. É uma tradução de 2009. O professor Bicudo era um estudioso do grego, um historiador da matemática muito importante aqui no Brasil, tá? E nos fez nos deu assim essa possibilidade de ler os elementos em nossa língua portuguesa, certo? E o primeiro desses 13 livros, eu pretendo, caso tenhamos tempo, apresentar rapidamente aqui para vocês. Ele trata de construções elementares e, basicamente, teoremas de congruência entre figuras, certo? E o último, o 13º livro, vai examinar aí aquilo que nós chamamos hoje, nos nossos livros didáticos, de sólidos regulares, certo? Vai investigar aí o cubo, vai investigar o tetraedro e por aí vai. Certo? Ainda sobre o sistema axiomático organizado por Euclides. Então, ele procedeu basicamente dessa maneira que eu vou descrever aí nos slides para vocês, certo? Inicialmente, como item preliminar, ele vai apresentar uma lista de definições, esclarecendo os conceitos que iria empregar. Então, ele vai dizer o que é ponto, ele vai dizer o que é uma reta, ele vai dizer o que é um plano, ele vai dizer o que são retas perpendiculares, o que é um ângulo reto, o que é ângulo agudo, o que é um triângulo isósceles, o que é um triângulo equilátero e por aí vai. Só no primeiro livro nós temos uma lista de 27 definições. Definições, o que é que ele faz aí? Ele define os objetos com os quais ele vai trabalhar, certo? Na sequência dessas definições, o Euclides vai apresentar uma série de postulados. São 5, especificamente. Esses postulados, eles têm natureza especificamente geométrica, beleza? Ele vai falar, por exemplo, coisa que vocês, estudantes de matemática, conhecem, né? Por 2 pontos, passa uma reta, não é isso? Nós aprendemos isso nas aulas de geometria. Pronto, o primeiro postulado de Euclides, tá, diz exatamente isso. Tá? Por 2 pontos distintos é possível construir uma reta. E dada essa reta, o segundo postulado vai dizer que é possível prolongar indefinidamente. Quando a gente lê a palavra indefinidamente, nós podemos interpretá-la da seguinte maneira: é possível prolongar tanto quanto eu queira, certo? Tanto quanto me for necessário. Então, ele postula 5 afirmações de natureza estritamente geométrica. Vocês poderiam perguntar, mas por que de natureza geométrica? Porque o livro é de geometria? Não, o livro não é um livro de geometria, ele é um livro de matemática. Nele nós encontramos conceitos relacionados à equação de primeiro grau, nós encontramos conceitos relacionados à aritmética básica, certo? Números irracionais, números racionais e por aí vai, números primos. Tá? Mas, apesar de ser um livro escrito em linguagem geométrica, apesar de ser um livro de matemática, é um livro escrito exclusivamente em linguagem geométrica. Na Grécia, do século III a.C., essa álgebra que nós conhecemos hoje, essa ferramenta que a gente conhece hoje de manipulação simbólica, algébrica, ela simplesmente não existia. A ferramenta grega, tanto da aritmética, da matemática como um todo, era a geometria. Só a título de exemplo, para um grego contemporâneo de Euclides, não faz nenhum sentido você dizer x ao cubo, por exemplo, que nós hoje estamos absolutamente habituados. Para um grego desse período, faz sentido você dizer o volume de um cubo de arestas x. Agora, você chegar e dizer, x ao cubo vale tanto. Não. O volume de um cubo de aresta x. Isso faz sentido para o grego, certo? Por quê? Porque ele entende a linguagem geométrica. Então, ele trabalha a aritmética via geometria. Ele trabalha a álgebra via geometria. E ele trabalha a própria geometria também via geometria. É por isso que os 5 postulados eles têm essa conotação geométrica, tá?
Um ponto muito importante, eu vou fazer só um parêntese aqui para tratar disso. O quinto postulado de Euclides, ele ficou conhecido, né, na posteridade como postulado das paralelas, certo? O quinto postulado ele tem um enunciado bem grande, enfim, ele ficou conhecido como postulado das paralelas. Esse postulado, ele é especialmente, ou foi especialmente estudado, o pessoal encrencou muito com ele, tá? Porque ele não tinha esse caráter de autoevidência, certo? Que era necessário para os postulados. De modo que o que eu estou querendo dizer aqui no final das contas é que esse postulado, ele gerou problemas, uma série de perguntas que foram feitas ao longo da história da matemática, e é esse postulado, o postulado responsável, tá, pelo surgimento das geometrias não euclidianas. Vocês já ouviram falar nessas geometrias? Alguém já ouviu falar, assim, pelo menos, o termo todo mundo já conhece, né? Pelo menos o termo geometrias não euclidianas. Pronto. Então, o que são as geometrias não euclidianas? Grosso modo, são as geometrias que negam esse quinto postulado. Em linguagem contemporânea, o quinto postulado pode ser lido da seguinte maneira: dado uma reta e um ponto fora dela, por esse ponto só passa uma paralela à reta dada. Em linguagem atual, contemporânea, o quinto postulado pode ser lido dessa maneira. Vou repetir: dado uma reta e um ponto fora dela, por esse ponto só passa uma reta paralela à reta que foi dada. Tá? Então, as geometrias não euclidianas surgem da negação desse postulado. Então, o que é negar esse postulado? O postulado diz que, dada a reta e o ponto, só passa uma paralela. Para negar isso, eu posso negar de duas maneiras, basicamente. Dizer que não passa nenhuma paralela à reta que foi dada, ou dizer que passam infinitas paralelas à reta que foi dada. Então, essas negações, entre outras, geraram, tá, uma área riquíssima na matemática, que é as geometrias, ou que são as geometrias não euclidianas, fruto de um estudo aprofundado do quinto postulado de Euclides, o famoso postulado das paralelas. Beleza, galera. Então, voltando para a estrutura dos elementos, aí eu fecho o meu parênteses. Euclides começa o seu livro dizendo com quais objetos ele vai trabalhar, são as definições. Na sequência, ele vai postular 5 princípios geométricos, e nós entendemos agora que esses são geométricos porque a linguagem utilizada por Euclides era a linguagem geométrica, tá? E, na sequência, o terceiro passo de Euclides é axiomatizar algumas informações. Ele apresenta aí, está errado o meu slide, tem aí 5 noções comuns, na verdade são 9 noções comuns, que nós hoje chamaríamos de axiomas, certo? O que são as noções comuns? São verdades que Euclides diriam ser universais, valem para qualquer área do conhecimento humano. Por exemplo, eu já citei um deles aqui, agora há pouco: o todo é maior do que a parte. Isso em matemática, em física, em astronomia, em medicina, qualquer área que seja, tá? Dada essa afirmação, certo? As pessoas a tomam como verdadeira. Apresentado essas 9 noções comuns, ou esses 9 axiomas, aí Euclides vai agora se empenhar na demonstração de uma série de teoremas. Então, o que é que ele precisa, grosso modo, para demonstrar os seus teoremas? Ele precisou dizer quais são os objetos com os quais ele vai trabalhar, as definições. Ele precisou postular a linguagem com a qual ele vai trabalhar, que é a linguagem da geometria, o que é possível fazer em geometria. E ele apresentou uma série de axiomas que são verdades ditas universais, tá certo? Em outros slides eu vou trazer na íntegra, tá? Alguns dessas definições, desses postulados e desses axiomas. Apresentados esses 3 elementos iniciais, ele agora parte para as demonstrações dos teoremas, certo? Então, ele usa esse conjunto de 3 afirmações para começar a deduzir uma série de outras coisas. Agora, então, eu volto para aquele conjunto de perguntas que eu fiz lá no início, né? O que são os axiomas? O que é um axioma para a matemática, tá certo?
o axioma ou o que é um postulado para a matemática, beleza? E qual seria a diferença entre axioma e postulado? Bom, contemporaneamente não há qualquer diferença. Axiomas e postulados, hoje, eles simplesmente não há diferença entre eles. Em Euclides, lá 300 anos antes de Cristo, a diferença era a seguinte, tá? Os postulados, eles tinham uma conotação específica para a geometria, para a matemática. Era uma verdade universal, ou seja, era uma verdade autoevidente, não cabia justificativa, demonstração, por quê? Não, ela é autoevidente, mas ela tinha uma conotação de caráter estritamente matemático, geométrico. Esses são os postulados. E os axiomas? Os axiomas têm a mesma característica do postulado, são verdades universais, tá? Mas não tem essa conotação específica para a matemática. Os axiomas, eles se aplicam ou poderiam se aplicar a qualquer área do conhecimento. Então, onde é que esses dois objetos convergem? São objetos que não carecem de justificativa. É a autoevidência. É aquele ponto de partida que eu falei lá atrás do Aristóteles. Aquele momento em que, bom, daqui não cabe mais pergunta. Aqui é o meu ponto de partida, é só daqui para frente. Daqui para trás não tem muito mais o que fazer. Então, eles coincidem nesse ponto. Mas os postulados têm essa conotação geométrica, matemática, e os axiomas têm essa conotação mais universal, vamos dizer assim, certo? Então, nesse sentido, um sistema axiomático, como o sistema de Euclides, é uma sequência de afirmações, tá? Que são antecedidas por axiomas, por definições, beleza? Então, quando a gente diz que a matemática é uma ciência axiomática, e a matemática de fato é, assim como a lógica, uma ciência dedutiva e axiomática, tá? Quando eu digo que a matemática é uma ciência axiomática, eu digo que ela é, na verdade, uma sequência de afirmações que tem na sua base uma série de definições que não se demonstram, tá certo? Ela tem na sua base uma série de postulados ou uma série de axiomas, como queira, certo? Essas sentenças básicas, né, são os postulados e axiomas, né, os princípios primeiros da nossa ciência. E é a partir delas que nós conseguimos demonstrar os teoremas. Foi isso que Euclides iniciou em sua obra, tá? Que a gente vai começar a ver uns resultados daqui a pouquinho, tá? Então, postulados, axiomas e teoremas são as teses de um sistema axiomático, tá certo? O que é a tese? Aquilo que, na verdade, está confuso aí o slide também. Postulados e axiomas são aquelas hipóteses que nós temos no sistema axiomático, certo? A tese é aquilo que eu vou demonstrar, né? A hipótese eu tomo como verdadeiro, a tese é aquilo que eu pretendo demonstrar. Postulados e axiomas são as nossas hipóteses, aquilo que eu tomo como verdadeiro. Teoremas serão as teses, as afirmações que carecem de demonstração, beleza? E sobre a estrutura dedutiva? Afinal de contas, eu falei há pouco que a matemática é uma ciência axiomática, mas também dedutiva, certo? Que significa dizer, né, que a estrutura do sistema axiomático, a estrutura da matemática é uma estrutura dedutiva. Bom, de maneira geral, a dedução, ao contrário da indução, isso de maneira muito geral, tá? Pessoal, tem muita sutileza aí nessas informações que eu vou falar para vocês agora. Então, de maneira geral, a dedução, ela é um tipo de inferência em que você parte de proposições, ou seja, de afirmações mais gerais, que valem para uma gama maior da sua teoria, e chega em afirmações, em proposições mais específicas. Vou tentar dar um exemplo aqui para vocês. Em matemática, eu posso partir da seguinte afirmação:
dado um segmento de reta qualquer, desse segmento de reta eu consigo construir triângulos equiláteros, eu consigo construir quadrados, eu consigo construir losangos e por aí vai. Essa informação, ela é uma informação geral, dá para fazer muita coisa com ela. Ou seja, é uma coisa, algo mais robusto para aquela estrutura teórica. Ao passo que eu posso, dessa informação, chegar em informações mais específicas. Como o quê? Em um triângulo retângulo, o quadrado do lado que está oposto ao ângulo reto é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Esse enunciado que eu acabei de enunciar aqui para vocês é o famoso teorema do Euclides, né? Esse teorema, vocês sabem, ele não serve para qualquer figura geométrica, ele não serve para qualquer triângulo. É um enunciado que serve exclusivamente para os triângulos retângulos. Então, note que a estrutura dedutiva é a estrutura que parte de informações mais gerais que servem para aquela grande área de conhecimento e, a partir disso, você consegue chegar em informações mais específicas, que servem para objetos específicos da área de conhecimento. Então, um ponto geométrico é um ponto para qualquer ramo da geometria. Mas o teorema de Pitágoras só serve para os triângulos retângulos. Uma reta é uma reta em qualquer espaço geométrico, certo? Mas o teorema de Tales só serve para feixes de retas paralelas cortadas por transversais. E por aí vai. Então, sempre que eu tenho essa estrutura de sair do geral, daquele caso geral, e chegar no específico, eu tenho essa estrutura dedutiva se formando. E a matemática, ela tem precisamente essa característica. As afirmações matemáticas, elas têm sempre esse direcionamento. Nós partimos daquilo que é mais geral e conseguimos inferir informações mais específicas, tá? Sobre objetos específicos. Isso é o contrário, grosso modo, tá? Insisto, do que as ciências indutivas fazem, né? A indução é justamente o contrário disso, em linhas gerais, tá? Insisto, tem muita sutileza, tem muita coisa aí para ser discutida. Mas quando você está trabalhando com um raciocínio indutivo, você acaba por partir de observações particulares. Você observa um fenômeno aqui, o mesmo fenômeno acolá, o mesmo fenômeno em outro local. Você observa aquele fenômeno se repetindo e infere que sempre que acontecer determinadas coisas, aquele fenômeno vai se repetir, né? Então, aí é o caminho inverso. Você sai de situações específicas, tá? De observações específicas e infere o caso geral. Sempre que acontecer tais e tais coisas, esse fenômeno se repete. Beleza? Então, aqui eu tenho, talvez, a estrutura dedutiva, certo? Mais utilizada na história das aulas de história da matemática, de filosofia, de lógica, seja do que seja, tá? Todo homem é racional. Notem, a qualidade de ser racional, ela é uma qualidade que vale para todo homem, certo? Todo e qualquer homem. Se eu digo que existe um grego que é homem, obviamente, né, pelo raciocínio dedutivo, pela inferência dedutiva, esse grego ele será racional, certo? Todo grego, todo homem é racional. Grego é homem, ou um grego é homem, todo homem grego é homem, homo sapiens, que eu estou querendo dizer, logo todo grego será racional. Eu saio do caso geral, do universo dos homo sapiens, e chego no caso específico, tá, do universo da civilização grega, dos homens gregos nascidos na Grécia. Então, sempre que eu tenho essa estrutura, de maneira geral, eu digo que eu tenho um raciocínio, uma inferência dedutiva, tá? Então, no raciocínio dedutivo, as conclusões ou a conclusão, ele apenas explicita algo que as premissas já disseram, tá? De alguma maneira, de modo implícito, tá? A asserção de que todo grego é racional não é propriamente uma novidade,
tá? Se nós já afirmamos que todo homem é racional e que todo grego é um homem. Nós não estamos trazendo nada de novo, no final das contas, tá? É como se, em uma linguagem menos formal, eu só estou juntando os pauzinhos ali que me foram apresentados. Então, me foram apresentadas algumas informações e dessas informações eu concluo outras que já estão ali, tá? Então, é nesse sentido que eu estou querendo colocar. Essa, pessoal, é a estrutura básica dos elementos de Euclides. De um lado, é um livro, tá, axiomático, ou seja, ele parte de uma série de premissas, tá, que nós tomamos como verdadeiras. Essas premissas Euclides dividiu em 3 categorias: definições, postulados e axiomas, beleza? E na sequência ele parte para a demonstração dos teoremas. Essa demonstração ela é feita de modo dedutivo. O que é o de modo dedutivo? Euclides vai sair de casos gerais, ou seja, dessas informações preliminares, e vai começar a inferir uma série de conclusões específicas para objetos específicos da matemática. Tá? Mas eu falei rapidamente sobre a estrutura do livro, mas quem foi Euclides? Né? Para a gente partir para o final desse primeiro bloco de slides. Quem foi Euclides? É um cara que viveu na Grécia por volta do século III a.C., mas nós sabemos pouquíssimo sobre a vida dele. Tá? Sobrou muito pouca coisa que a gente consiga dizer com algum grau de certeza a respeito de Euclides. Chama-se Euclides de Alexandria, mas a gente nem sabe ao certo se ele nasceu em Alexandria. Ele foi autor, além dos Elementos, que é a obra-chave aqui dessa nossa conversa de hoje, de outras obras matemáticas, como lugares geométricos, cônicas, óptica, entre outros textos. E os Elementos? Na verdade, como eu já disse, um conjunto de 13 livros, que foi publicado aí originalmente por volta de 300 a.C., século III, século IV a.C., tá? Ele expõe, na verdade, resultados diversos, não é um livro de geometria, é um livro escrito em linguagem geométrica, mas esses resultados são apresentados de um modo muito particular. Qual é esse modo? O método dedutivo e axiomático, que está sendo inaugurado aí, tá? E que perdura até os dias de hoje. Na verdade, também já adiantei isso para vocês, ele é um resumo de uma parte, ou de uma boa parte da matemática grega produzida até então, e eu também já citei isso, né? A originalidade, a grande contribuição dos elementos de Euclides não é necessariamente, ou não são os resultados em si, mas a maneira como esses resultados foram expostos, foram organizados, tá? Agora eu cito cada um dos livros para vocês. Como eu disse, são 13, tá? Então, o livro 1 trata desses conteúdos aí, vou ler. São os primeiros princípios, né? As definições, os postulados e as noções comuns, ou os axiomas. Geometria plana de figuras retas ou retilíneas, construções e propriedade de triângulos, paralelismo, equivalência de áreas e, no primeiro livro, é apresentado uma demonstração para o Teorema de Pitágoras. No livro 2, nós temos, na verdade, um livro de álgebra, uma álgebra geométrica, tá? E também, nesse livro, nós encontramos aí cálculos de igualdade de áreas de retângulos e quadrados. Os livros 3 e 4 apresentam propriedade dos círculos e adição de figuras. Também nos ensina como escrever e circunscrever polígonos em círculos, tá? Esse conteúdo nós encontramos nos livros 3 e 4. O livro 5 é o livro que apresenta a teoria das proporções de Eudoxo. Essa teoria ela é importante na história da matemática porque essa teoria foi desenvolvida para dar conta dos chamados números irracionais, que surgem na Grécia também, certo? Primeiro registro de um número irracional é também encontrado na Grécia Antiga. Na verdade, é a diagonal de um quadrado de lado 1. A diagonal de um quadrado de lado 1, o valor dela é raiz de 2, certo? Esse raiz de 2, a primeira vez que ele surge na história da matemática, surge aí na Grécia, lá nos tempos de Pitágoras, mais ou menos século V a.C. E
a teoria de Eudoxo é a teoria que vai dar conta desse novo tipo de número. Bom, o livro 6 é só uma aplicação, né, da teoria do Eudoxo para a geometria. No livro 5 ele apresenta a teoria e no livro 6 ele aplica essa teoria a objetos geométricos. Aí nós temos semelhança de figuras planas, especialmente dos triângulos, e aplicação de áreas, cálculo de áreas, basicamente. Os livros 7 a 9, aí nós vamos ter livros destinados especificamente à aritmética. Então, números inteiros, proporções numéricas, números primos, maior divisor comum e progressões aritméticas. Então, são livros, 3 livros aí que tratam, de maneira geral, de aritmética. Assim como o livro 10, tá? Que é o livro que trata, aí eu escrevo linhas incomensuráveis, mas pode ser lido como números irracionais. Linha incomensurável, como eu disse para vocês, o grego ele não trabalha com número como nós trabalhamos hoje, né? De modo que a raiz de 2 para um grego não é esse radical que a gente escreve hoje. Para um grego, raiz de 2 é a diagonal de um quadrado de lado unitário, por exemplo. Esse livro 10, pessoal, é um livro extremamente difícil, certo? Um colega aqui da Univasse, é o professor Haroldo Leão, inclusive, eu estou até com ele aqui, é porque eu vou deixar para depois, vocês não me veem, né? Só veem os slides, não é isso? Vocês só veem os slides, né? Então, deixa para o final eu mostro, porque o professor Haroldo, que é um colega nosso aqui da Univasse, fez uma tradução desse livro 10, uma série de comentários, e eu estou com um livro aqui na frente e eu mostro para vocês na sequência, tá? Quando eu encerrar os slides. Mas é um livro extremamente difícil que trata de aritmética de números irracionais, beleza? E aí, dos livros 11 ao 13, certo? Os 3 últimos livros, nós temos a geometria espacial, basicamente, né? Geometria sólida em 3 dimensões, certo? Cálculo de volumes e a apresentação dos 5 poliedros regulares. O professor Alexandre disse que aqui que vocês conseguem me ver, né? Então, o livro é esse daqui, tá? Euclides e a incomensurabilidade, o profundo tear das abrangências. Então, é esse livro aqui que eu citar para vocês. Mas deixa para o final que eu mostro com um pouco mais de calma. Bom, galera, hora do cafezinho, né? Mas dá para continuar, né? Dá para continuar. Então, vamos lá. Então, de maneira geral, esses são assim, os conteúdos que nós encontramos no livro, né? Então, para finalizar, só ressaltar mais uma vez que não é um livro, como eu repito isso porque nós encontramos costumeiramente essa informação por aí e a informação errada, tá? Na verdade, tem 2 grandes mitos sobre os elementos de Euclides. Primeiro, tem um pessoal mal informado, pelo menos, né, que diz que o livro, na verdade, é um monte de plágio, que não tem nada de novo, e isso não é lá a verdade. De um lado, como eu já disse, os conteúdos já eram conhecidos, tá? Mas a maneira como eles são organizados, apresentados, construídos é absolutamente nova. Isso já descaracteriza por completo o plágio, ok? Inclusive, contemporaneamente, em matemática, está cheio, né? Pessoas ou matemáticos, colegas, que se debruçam sobre resultados já conhecidos,
na tentativa de apresentar esse resultado de uma maneira inovadora, um pouco mais simples, utilizando outros aspectos teóricos e por aí vai. E que dirá falar em plágio lá em 300 anos, 400 anos antes de Cristo. Esse é o primeiro grande mito. O segundo, que é um livro de geometria. Não é um livro de geometria, é um livro escrito em linguagem geométrica, tá? Mas não é um livro de geometria, é um livro que trata também de álgebra e trata também de aritmética. Em porções menores que os conteúdos geométricos, mas também trabalha com esses dois aspectos, essas outras duas grandes áreas da matemática, a aritmética e a álgebra. Beleza? Então, vamos lá. Então, os enunciados, né, como eu já disse, eles são divididos aí em primeiros princípios, certo? Eu vou citar alguns aqui: as definições, os postulados, as noções comuns e as consequências, que são os teoremas ou as proposições, certo? É no primeiro livro, no livro 1, em que nós encontramos os primeiros princípios, certo? Para a professora Tatiana Roque, ela é hoje uma das, se não a principal, uma das principais historiadoras da matemática que nós temos aqui no Brasil, é professora da UFRJ. Ela diz o seguinte: uma definição, como a que Euclides apresenta, é um tipo de hipótese da qual o aprendiz não tem uma noção evidente, mas faz uma concessão àquele que as ensina e aceita essa proposição, certo? Essa afirmação sem demonstração. As definições que iniciam os elementos fazem referência aos objetos matemáticos. Aqui eu também já citei para vocês. Fazem referência aos pontos, à reta, a plano, a ângulos, ângulo assim, ângulo assado e por aí vai, que serão utilizados ao longo da obra e que possuem um conteúdo intuitivo, tá? Ou minimamente intuitivo. Então, eu vou listar algumas definições do primeiro livro. A primeira definição está aí. Ponto é aquilo de que nada é parte. Certo? Um enunciado um tanto quanto esquisito para a gente, né? Ponto é aquilo de que nada é parte. Traduzindo isso daí, lendo de outra maneira. Nada é parte de um ponto. Nada é parte de um ponto. Como é que eu posso entender isso, mais uma vez, lendo de outra maneira? O ponto, o ponto matemático, ele é um objeto indivisível. O ponto matemático, ponto geométrico, é um objeto que não dá para dividir. Aqui entra, pessoal, por exemplo, aquela ideia, aquela base teórica platônica de que os objetos matemáticos, eles são entes abstratos. Se qualquer um de vocês pegar um pincel, for ao quadro aí e representar o ponto A, vai lá no quadro, pinça o ponto e diz: esse aqui é o ponto A. Esse objeto que você acabou de citar aí, de escrever no quadro, ele não é esse ponto, porque esse objeto que você desenhou no quadro, ele pode ser dividido. Então é aí que entra aquela ideia do Platão, de que os objetos matemáticos, nós representamos eles aqui nesse nosso mundo, tá certo? Mas eles, na verdade, são ideias, são entes abstratos. O ponto matemático não pode ser dividido. A nossa representação, a representação que nós fazemos dele, divide-se, inclusive em infinitas partes, né? Em tantas partes quanto eu queira. Mas aí, vamos na sequência. A segunda definição de Euclides, ele vai definir o que é linha. Linha é um objeto que só tem comprimento, não tem largura. Então, linha, qualquer que seja, linha reta ou linha curva, é um objeto que só tem a dimensão do comprimento, é unidimensional, não tem largura. Ele vai dizer que as extremidades de uma linha são pontos, certo? Ele vai dizer o que é uma linha reta, ele vai dizer o que é uma superfície, que as extremidades de uma superfície, na verdade, são retas, tá? Aqui ele está definindo a 10, é um pouco longa, não vou ler, mas ele está dizendo o que são retas perpendiculares, tá? Aqui ele está dizendo o que é círculo e o que é circunferência, tá? E aí, mais algumas palavras da professora Tatiana Roque.
Na definição 4, o termo linha reta designa o que a gente chama hoje de reta. A definição 2 fornece o sentido mais geral para os objetos de dimensão 1. A definição 15 está na origem da distinção entre círculo e circunferência, encontrada em alguns livros-textos atuais. Círculo é o que está no interior, circunferência é a borda do círculo. Na sequência, né, uma vez enunciado esses objetos, linhas retas, retas perpendiculares, ângulos agudos, obtusos, enfim, são 27, como eu falei para vocês, ele parte para os postulados e axiomas, tá? Que eu vou passar um pouco mais rápido. Então, o primeiro postulado de Euclides está aí. Okay? São aqueles enunciados com linguagem, escritos em linguagem mais geométrica, autoevidentes, ou seja, nós temos que aceitá-los sem demonstração, tá? Mas que tem essa linguagem geométrica. Ele escreve assim, na tradução aí do professor Irineu Bicudo: fique postulado traçar uma reta a partir de todo ponto até todo ponto. Em linguagem contemporânea, nós diríamos assim, que dados 2 pontos é possível ou existe uma reta que passa por eles, tá? Esse postulado 1, lido atualmente, seria dessa maneira. Dados 2 pontos, existe uma reta que passa por esses 2 pontos. O segundo postulado diz que se existe essa reta, ou esse segmento, é possível prolongar esse segmento tanto quanto eu queira. Também prolongar uma reta limitada continuamente sobre ela mesma. Ou seja, dado um segmento de reta, eu consigo prolongar esse segmento tanto quanto eu queira. O terceiro postulado, aqui eu coloquei os 5, diz que se você tiver centro, um ponto no centro e uma distância específica, você pode sempre construir uma circunferência, tá? Dado o centro e uma distância, é possível construir uma circunferência. O quarto postulado, ele diz que os ângulos retos são iguais entre si. Por que é que ele precisa afirmar que os ângulos retos são iguais entre si? Isso é tão óbvio para a gente hoje, né? Ângulo reto é ângulo de 90 graus. Por que ele precisa diferenciar, dizer isso? Porque ângulos agudos, que ele já caracterizou lá atrás, já definiu, não são iguais entre si. Ângulos obtusos também não são iguais entre si. Afinal de contas, ângulo 30 graus é um ângulo agudo, 60 graus também é um ângulo agudo. E 30 não é igual a 60, tá? 110 e 150 são ângulos obtusos, mas 110 não é igual a 150. Agora, todo e qualquer ângulo reto tem 90 graus, tá? Então, eles são sempre iguais entre eles. E esse quinto postulado, que eu vou fazer a leitura, mas não vou entrar em detalhes aqui, por uma questão de tempo, é o postulado, o famoso postulado das paralelas, aquele que deu origem às geometrias não euclidianas. E, caso uma reta, caindo sobre duas retas, faça os ângulos interiores e do mesmo lado menores do que 2 retos, menores do que 180 graus, sendo prolongadas as duas retas ilimitadamente, encontrem-se no lado no qual estão os menos que 2 retos. É menos mesmo, tá? Eu não tenho erro aqui, não. Menos do que 2 retos. Só um detalhe. Olhem para o enunciado dos outros 4 postulados. Vejam a simplicidade, relativa simplicidade na escrita desses outros 4 postulados. E olhem agora para o quinto. É muito mais robusto, uma afirmação muito mais longa, tá? E com muito mais detalhes que precisam ser analisados. De saída, o pessoal, os contemporâneos de Euclides, não aceitou isso aqui como um postulado, como uma verdade evidente, tá? Na verdade, eles achavam que isso aqui era um teorema, que era possível deduzir esse quinto postulado desses 4 primeiros, ok? E foi essa tentativa de demonstrar, de negar, que deu origem às geometrias não euclidianas lá no futuro. Tá? Numa outra oportunidade, caso nós tenhamos, eu posso falar também bastante, inclusive, sobre esse tipo de geometria e como o postulado das paralelas, esse quinto postulado de Euclides, ele influenciou diretamente no surgimento dessas geometrias, hoje chamadas de geometrias não euclidianas. Para finalizar aqui essa parte, os axiomas, que são aquelas verdades gerais, vamos dizer assim. Se você tiver
coisas que são iguais a uma terceira coisa, elas são iguais entre si. Como é que eu posso ler isso? Se A é igual a B e B é igual a C, então A e C são iguais entre eles. Por quê? Porque A e C são iguais a B. Coisas que são iguais a uma terceira coisa são iguais entre si, tá? Aí nós temos que, se forem adicionados coisas iguais ao que já é igual, o todo permanece igual. Então, um exemplo numérico. 1 é igual a 1. Se eu adiciono 2 de um lado e adiciono 2 do outro, então 1 mais 2 vale 1 mais 2, 3 vale 3. Então, caso adicionemos coisas iguais ao que já é igual, o resultado final permanecerá igual, tá? Para que ele precisa disso? Para resolver a equação de primeiro grau. É como a gente resolve a equação de primeiro grau contemporaneamente. Adicionando, subtraindo, multiplicando, dividindo e por aí vai. Caso sejam subtraídas, os restantes serão iguais, enfim. Ele vai aqui apresentar os seus 9 axiomas. Notem o último aqui, né? Duas retas não contêm uma área. Duas retas não definem uma área, tá? O todo é maior do que a parte, tá? Isso aqui em teoria dos conjuntos, contemporaneamente, já não é válido mais, mas lá em Euclides ainda poderia ser considerado como uma verdade autoevidente. Então, esse é o conjunto, né, inicial, e é a partir desse conjunto de informações preliminares que Euclides vai construir a sua obra, certo? Aqui tem uma série de informações, eu vou me furtar de ler, porque eu quero só rapidamente demonstrar, se vocês me permitirem, o teorema 1 dos elementos. Só um momentinho. Pronto. Conseguem ver, né? Pronto. Esse daí é o primeiro resultado, a primeira proposição que Euclides pretende demonstrar. Vamos agora retomar essa nossa conversa de hoje para finalizar, tá? O Euclides está inaugurando um sistema dedutivo e axiomático. Nessas condições, para demonstrar um teorema, ele só pode utilizar aquilo que foi apresentado antes, aquilo que ele já conhece de antemão, tá certo? Ele vai partir disso que ele já conhece para tentar conhecer, apresentar algo novo. Essa é a estrutura básica do sistema de Euclides. Como eu estou tratando do primeiro teorema, é o primeiro teorema do livro, então o que é que acontece? Para ele respeitar essa estrutura que ele está apresentando, ele não pode utilizar nada que não tenha sido apresentado antes, não é isso? Então, ele só vai poder utilizar as definições, os postulados e as noções comuns que ele já apresentou anteriormente, beleza? Então, o que é que Euclides vai fazer na primeira proposição do livro? Ele vai mostrar que é possível construir um triângulo equilátero caso nós tenhamos um segmento de reta dado. Então, dado um segmento de reta qualquer, é possível construir um triângulo equilátero e eu consigo mostrar isso somente com as proposições, tá, autoevidentes, com os meus postulados, com as minhas definições, com as noções comuns que foram apresentadas anteriormente. Aqui no lado está o texto no original de Euclides, beleza? Eu vou fazer a leitura rapidamente e vou traduzindo, vamos dizer assim, porque a leitura ela não é muito fácil. Muito fácil que eu digo porque o professor Irineu Bicudo, o tradutor, resolveu fazer uma tradução ao pé da letra, por assim dizer. E isso dificulta um pouco a compreensão em alguns momentos. Então, vamos lá. Notem, eu quero provar que é possível construir um triângulo equilátero dado apenas um lado desse triângulo, certo? Então, vamos lá. Seja a reta limitada dada a B. Então, eu estou partindo do segmento AB. É preciso, então, sobre a reta AB, construir um
triângulo equilátero. Ah, vocês podem estar perguntando, pô, essa é mole, eu não preciso de teorema para fazer isso, não. Eu pego uma régua, meço o tamanho de AB, né? Aí boto aqui, faço BC, boto aqui, faço AC, está fechado o triângulo. Acontece que esses objetos físicos não existem na matemática grega, tá? Nesse processo de dedução não existe objeto físico. Nós trabalhamos com o que esses objetos podem fazer, tá? E não com o que eles fazem de fato. Aí vamos lá para a construção euclidiana. Fique descrito, por um lado, com centro em A e distância AB, esse círculo aí que está à esquerda de vocês. Vocês conseguem ver o mouse, o cursor do meu mouse? Conseguem, né? Então, fique descrito, ó, centro A, distância de A até B, fique descrito. Construa esse círculo à esquerda de vocês. Como é que ele constrói esse círculo? Com aquele postulado 3. Dado centro e distância, eu consigo construir um círculo. Então, note que ele está fazendo uma construção a partir de um objeto que ele já apresentou anteriormente. E, de novo, fique descrito, por um lado, com centro em B e distância BA, centro B e distância BA, agora esse círculo aqui da nossa direita, tá? O círculo aí que ele chama de ACE, tá? Esse círculo da nossa direita. Então, ele já construiu as duas circunferências, beleza? E, a partir do ponto C, no qual os círculos se cortam, o ponto C aqui em cima, que é onde os círculos se encontrem, tá? Fiquem ligadas as retas CA e CB. CA e CB. Tá? Como é que eu construo? Quem é que me garante a construção dessas retas? O primeiro postulado que eu li com vocês aqui, né? Que é, dado dois pontos, tem sempre uma reta que passa por eles. Dados pontos C e A, tem uma reta que passa por eles. Dados pontos C e B, tem uma reta que passa por eles. Pronto. O nosso triângulo, ele está construído. Existe um triângulo aí. Agora eu preciso mostrar que esse triângulo é equilátero, tá certo? Esse é o próximo passo de Euclides para finalizar a nossa conversa de hoje. Bom, na leitura aqui no original, como o ponto A é centro do círculo da esquerda, o ponto A, esse ponto aqui, é centro do círculo da esquerda, o segmento AC e AB são iguais. Os segmentos AB, A até B e A até C são iguais. Por que eles são iguais? Porque eles são raios da mesma circunferência, que é essa circunferência da esquerda. Beleza? Como? Aí eu vou agora pegar centro B e construir esse círculo aqui da direita de vocês. Se vocês notarem, BA, certo? E BC também são iguais. Por que BA e BC são iguais? Porque são raios da circunferência da direita aqui, ó. Dessa circunferência da direita. Então, eu tenho que AB é igual a AC e eu tenho que BA é igual a BC. Agora, notem o seguinte. CA foi provado igual a AB. Do mesmo jeito que CB vale BA. Aí lembra daquela noção comum? Coisas iguais à mesma coisa são iguais entre si. CA vale AB, raio da mesma circunferência. CB vale BA. Acontece que AB e BA é o mesmo segmento, tem o mesmo comprimento, é o mesmo segmento de reta. Então, eu estou dizendo que, ó, de C até A, vale esse segmento aqui de baixo. De C até B, também vale esse segmento aqui de baixo. Então, eu tenho dois objetos que são iguais a um terceiro. Então, esses objetos são iguais entre eles. Ou seja, AC, CB e BA são segmentos que têm o mesmo comprimento. Logo, isso aqui é, com certeza, um triângulo equilátero, que foi construído segundo as proposições que ele já havia apresentado anteriormente, ou seja, dentro dessa estrutura inovadora que o Euclides pretendeu apresentar, tá? Na minha aula aqui tem uma série de outros resultados, mas eu vou deixar isso para outras ocasiões.